Oi, gente! Bem-vindos ao nosso canal. Nós somos a Própria Tulê, como vocês já sabem. E hoje a gente vai responder perguntas sobre a página. Segue o vídeo. É o quê? Tá esperando o tempo da vinheta? É. Então, gente, quando a gente fez aquela primeira caixinha antiga que a gente respondeu, né, perguntas sobre nós, sobre a nossa relação e tal, enfim, a gente também recebeu muitas perguntas sobre a página, né, sobre o nosso processo criativo, nossa relação com a escrita, perguntas especificamente sobre a página, e a gente decidiu fazer um vídeo agora com essas perguntas. Vamos lá. Vamos. A primeira foi, que tem duas aqui que são bem parecidas. Uma é de onde surgiu a ideia para a página e a segunda é como foi o processo de planejamento, né, da construção da página. Tá, eu vou falar da ideia, você falar do planejamento. Não sou besta. Ó, A página surgiu, porque assim, a gente já falou aqui várias vezes, já vou falar mais uma vez, que a gente fala muito, a gente conversa muito sobre muitas coisas. Então, nas conversas com as nossas outras amigas e entre nós duas também, a gente percebia que muitas coisas eram importantes. Muitas observações que a gente fazia e construía durante a conversa eram muito importantes. E a gente sentia que isso ia se perdendo, porque a gente não anotava em nenhum lugar, né? Então, a gente só falava mesmo, deixava passar, no outro dia não lembrava mais de nada. E aí... Isso acontece até hoje, né, gente? Acontece no curso, inclusive, né? A gente tá falando, se perde. Aí a gente encontrou, no rolê, né, de construir uma página na internet, a possibilidade de guardar informações, né? Então, inicialmente, surgiu desse lugar, né? Sim, como eu também já disse antes, a gente tem uma relação muito estreita, assim, né, com a escrita e com as escrevivências também, né? Então, unir a escrita com a nossa experiência era algo que a gente já percebia que a gente fazia muito bem, assim, né? Sim. Então, a página surgiu como uma possibilidade mesmo de dar vazão a essas coisas que a gente já produzia. E sobre planejamento, na verdade, a gente não tem planejamento algum, gente. A gente é bem falha, assim, né? Com esse rolê de planejamento. Na real, acho que a gente até tenta. A gente até se planeja, mas o rolê que não serve pra nada. Nossa, a gente se estressa, a gente se atrapalha. Aí, tipo, a gente planeja alguma coisa, muda em cima da hora. Aí, a gente, às vezes, perde prazos também, assim. A gente tinha que abrir as inscrições até tal dia. A gente não abriu. Aí fica, tipo, uma semana pras inscrições. Mas eu acho que a gente melhorou um pouco nisso. No início era muito pior, porque também a gente nunca tinha feito nenhum curso, a gente nunca tinha feito nada disso. Então a gente se perdia mesmo, a gente perdia detalhes, botava pras pessoas, arrasta pra cima, não tinha link nenhum. Então muita coisa acontecia. Até assim. os próprios posts, assim, né? A gente tem tentado, ou já tem um tempo, na verdade, que a gente tem tentado fazer um cronograma de posts. A gente sempre tenta e sempre esbarra no mesmo ponto que a gente não segue os próprios cronogramas que a gente faz. Sim. E, tipo, o nosso processo criativo, inclusive, já entrando Já vai nesse responder, assunto, a gente antes tinha muito um cronograma, assim, né? A gente fazia uma listagem de temas que a gente acreditava ser importante constar na página, né? Produzir algo sobre pra página. E aí a gente ia trabalhando em cima dessa lista. Sim. Só que depois a lista começou a não ser mais funcional pra gente, porque no início do mês a gente fazia essa lista e no meio do mês a gente já não tava mais sabendo o que falar, sabe? Sobre E determinado também assunto. porque a gente tem um negócio que a gente escreve muito a partir do que a gente tá sentindo no momento. Então, no cronograma tá lá que a gente vai escrever um texto sobre, sei lá, mulher negra, solidão da mulher negra. E aí, no dia, no decorrer do mês, a gente não tá afim de pensar sobre isso. a gente tá pensando sobre família. E aí a gente sempre interrompe o cronograma pra escrever sobre as coisas que a gente tá sentindo no momento. Sim. Que é melhor, é o melhor pra gente. A gente já percebeu também isso. Sim. Licença. Apresenta Dumbo. Esse é Dumbo, Oi, gente. gente, esse é Dumbo. Fala aí, meu cachorro. Ele quer participar. Não. Deixa não. ele, Bárbara. Não. Coitado. Vá pra lá, pra sua cama. Vá lá deitar na sua cama. Luísa Mel, corre aqui. Vá pra lá, viu? Coitado. Vamos lá. Seguindo aqui as perguntas. Quando irão lançar o famoso livro? Risos. A resposta Cada uma é lágrima. A gente não sabe, gente. Como a gente tem também, acho que no rolê de não querer ficar muito ansiosa, né, no processo, a gente
gente tem dado tempo ao tempo Com certeza, também, sabe? sim. Respeitado os nossos processos mesmo, Sim. né? O caminhar da coisa, a jornada mesmo, né? É. Então, quando rolar, vai rolar. E eu acho que é uma coisa que a gente confia muito também que vai acontecer, sabe? Mas Sim, cedo ou mais tarde vai especialmente rolar. porque esse era o nosso primeiro grande objetivo da página, né? A Sim. gente não pensava em ser criadora de conteúdo. A gente entendia que a gente ia ser criadora de conteúdo, mas o objetivo final era a escrita de livros, né? A Sim. gente quer ser escritora. Tanto é que lá no nosso perfil você vai ver que a gente não tá como marcado na tag, né, de criadoras de conteúdo. Nós somos escritoras. Sim. Então, é o nosso objetivo final mesmo. Outra pergunta. Trabalhar com mídias digitais é um desafio, imagino eu. Ainda mais para os pretinhos que têm que enfrentar os algoritmos. Mas vocês conseguiram atingir uma certa visibilidade em pouco tempo. Estão construindo um lindo quilombo. Vocês se surpreenderam com tudo isso ou era algo que vocês já avisavam, já queriam? E aí, você acha o quê? Eu acho que sim. Eu acho que a gente já esperava já, porque é horrível, né? Ser negra é horrível, porque você não pode confiar no seu trabalho, confiar na execução da coisa que parece arrogância. Mas Mas a gente acreditava mesmo no potencial das nossas escrevivências, Sim. né? A gente acreditava no potencial também da nossa criação mesmo, né? Porque a gente entende que estar na internet não é só sobre o conteúdo que a gente joga. E muitas vezes a gente fica muito triste com isso, porque a gente escreve textos brilhantes, mas não tem uma chamada atrativa. O algoritmo flopa o texto. E assim, é importante pra gente reconhecer o potencial do nosso trabalho, porque a gente... Ó, essa sirene vai ficar no fundo do vídeo. queria picolé. E muitas vezes a gente escreve textos brilhantes, assim, textos que a gente acredita que é incrível Aposta. mesmo, né? Aposta muito, chega lá, não tem uma boa imagem, não tem uma boa chamada, porque estar na internet requer outras coisas, né? Requer alimentar outros Sim. sentidos. Não é só sobre a escrita, né? Uhum. E acho que A escrita é só um pedaço. Sim, e Importante, às mas vezes verdade. as pessoas não se identificam também, né? Tem esse ponto, que às vezes a gente acha que é um texto muito bom, mas alguém que leu não gostou, assim. Então a gente Sim. entende também que existe esse processo, mas a gente sempre acreditou que nas nossas produções, a gente acredita muito, a gente pensa muito sobre o futuro, né? E nos nossos pensamentos sobre o futuro, a nossa página, os nossos desejos com relação à página estão sempre sendo realizados, né? Uhum. Então a gente acredita muito, sim. Sim. Qual o sonho de vocês para o canal do YouTube? Então, a gente veio pra cá, pra essa plataforma, porque a gente tem percebido que no contato, né, com outros digitais influencers e através da nossa plataforma também, da nossa conta, a gente tem percebido que o Instagram muitas vezes não oferece o retorno que a gente deseja. Uhum. E através desse processo de comparação, né, conversando com as nossas amigas que utilizam o YouTube e tal, a gente percebeu que talvez fosse melhor. O público do YouTube é um outro público, né? É mais do que formato. isso também para as pessoas poderem conhecer como é que é dialogar com a gente, né? Porque no Sim. Instagram, inclusive, a gente tem uma certa dificuldade de aparecer mesmo, Uhum. de conversar. O formato lá é muito outro, né? É muito mais enrijecido, muito mais direto, tem que ser rápido. Então o YouTube oferece outras possibilidades pra gente que tem mais a ver com o nosso perfil. Sim. Que é de falar bastante, que é de conversar mesmo, né? De dar vazão, assim, ao fluxo de pensamentos. Então, a gente entende também que o YouTube hoje, para além de oferecer melhores recursos, né? Melhores suportes, ele também tem mais a ver com o nosso perfil. Sim, com certeza. Quando as coisas voltarem presenciais, vocês vão oferecer curso online ou vai passar a ser presencial também? Pergunta boa. A gente já pensou sobre isso, não, né? Não. A gente não conversou sobre isso, não. Inédito. Mas assim, eu acho que pode rolar sim curso pra Eu acho que é interessante, inclusive, Sim, manter online, porque a gente tem um público muito diverso. Eu tava falando, eu acho interessante Que sim, tenha presencial, que tenha entendi. presencial, mas o rolê pra gente é também espaço, sabe? Levar em consideração que nós temos, o nosso público é de vários lugares do Brasil, até de fora do Brasil também. Então como é que a gente vai fazer, né? Pra reunir essas pessoas presencialmente. Então acho que a gente Sim. precisa conversar isso. Acho que a gente vai trabalhar nos dois também, né? Acho que é interessante. Sim.
Quando vocês começaram a página, tinham dimensão de onde ela poderia alcançar? A gente já respondeu, né? Tipo, foi algo focado de vamos chegar até tal ponto ou foi só acontecendo? Realmente foi só acontecendo mesmo. Lógico que a gente sabia do potencial que a gente tinha, mas as coisas aconteceram, sabe? Claro. A gente não planejou. Em julho a gente vai estar com tantas pessoas, a gente vai estar fazendo tal coisa. Não. E a última pergunta era. Peraí que eu vou consultar aqui a outra pergunta, gente, porque é uma pergunta de outra caixinha que cabe nessa caixinha. Aí a gente vai responder aqui. A pergunta explica como é ter uma leitura crítica, como é que faz para ter uma leitura crítica, né? Normalmente eu absorvo as informações, mas não sei como refletir. E como é o processo de escrita de vocês, né? Boa pergunta. Eu acho que, pra mim, pensando a leitura crítica, eu tento sempre trazer a minha experiência para o que eu tô lendo. Então, não só a minha experiência, mas as coisas que eu tenho contato, as pessoas que eu tenho contato, as histórias que eu tenho contato. Então, o tempo todo que eu tô lendo alguma coisa que fale sobre um tema específico, eu tento lembrar se em algum outro momento eu já ouvi falar sobre esse tema. Se alguém que é diferente de mim já comentou sobre esse tema pra mim. Então, parece muitas vezes que a crítica vem desse processo, né? Do conhecimento de outros lugares que você pode estabelecer uma comparação ali. Sim, e nesse ponto o nosso processo é bem parecido, porque eu sempre falo isso, né? Que pra mim, hoje já é um processo bem automático. Sim. Quando eu ouço alguém falar sobre algo, né? A gente fala bastante sobre as rodas de conversa, né? Como é que a gente consegue com tanta facilidade ouvir, acolher, né, essa fala de outra pessoa e ao mesmo tempo ter algo a dizer, né, ter uma devolutiva a dar. E nem sempre é a obrigação, a gente não se vê nessa obrigação de dar uma devolutiva não, mas geralmente essa devolutiva surge. Sim. Porque no processo, e isso também diz sobre o nosso espaço, né, sobre um espaço de experiências compartilhadas, de reflexões compartilhadas também. Então, diz também sobre o conforto, a segurança do espaço. Mas é muito natural, muito automático para nós esse movimento, né, de ouvir e ter algo a dizer também, ou acolher, porque a gente já viveu, a gente já pensou, a gente já leu, já sobre algo. Então, eu acho que o movimento de ter uma leitura crítica vem muito dessas conexões, né, que a gente se permite fazer, né? Extrapolar os limites da palavra, porque se a gente lê só palavras, a gente não dá significado a elas a partir da nossa experiência. Sim. E o que a gente tem de mais bonito e mais rico, gente, é a nossa história, é a nossa experiência, é a nossa trajetória. Então a gente precisa se colocar no que a gente lê. A gente precisa ter um olhar sobre o que a gente está vendo, né? Se colocando nesse lugar. Então, eu acho que diz também sobre um movimento de autoconfiança, de certa maneira, com certeza, né? Confiar no potencial da sua história, do que você pensa, das reflexões, das críticas também. Não ter vergonha também, né? A gente tem o tempo todo também medo de falar, né? Vergonha de se posicionar, o medo do constrangimento. Mas, e o medo de machucar também, eu acho que a gente com certeza, porque a gente tá nessa posição, né? Normalmente as pessoas estão falando sobre um lugar de dor e a gente vai fazer algum comentário. Então, a gente tá o tempo todo pensando também enquanto as pessoas falam. Sim. E esse é um exercício muito cansativo pra nós, mas que faz a gente estabelecer essas conexões que Bárbara colocou. Então, a gente não apenas ouve, né, enquanto as pessoas estão falando, a gente ouve e ao mesmo tempo faz algumas conexões, assim. Sim. E sobre o processo de escrita, eu acho que pra nós tem sido muito fluido, assim, sabe? A gente se permite escrever o que a gente tá pensando mesmo, sabe? Muitas vezes pra nós, gente, eu falo sempre do meu bloco de notas, né? Nossa, o meu também, no celular. E, gente, hoje eu tenho quantas mil notas, muitas mil notas, e muitas vezes são frases soltas, sabe? Sim. Frases que eu pensei e falei assim, nossa, eu acho que tem algo que eu posso pensar sobre isso depois, sabe? Escrever um pouco mais, pensar um pouco mais sobre isso. Então, hoje eu acho que o meu processo de escrita está muito relacionado à liberdade de acreditar também nos meus pensamentos, né? Eles vêm de algum lugar e eles podem ser trabalhados, podem
podem ser pensados. Então, eu tenho confiado muito nesse fluxo de pensamentos e anotado muita coisa. Então, muitas vezes é só um amontoado de frases, é só um amontoado de pensamentos qualquer. E que depois eu vou trabalhando, né? Depois vai amadurecendo, a ideia vai repensando, vai buscando referências. E aí eu acho que o meu processo também, eu tento muito investigar as coisas que eu estou lendo. Então, voltando, né, a falar sobre o processo de escrita, eu acho que a minha escrita e a minha leitura também, ela parte muito desse lugar. Será eu estou sempre discordando ou, enfim, tentando investigar mesmo o que está sendo colocado pra mim ali. Então, me perdi no que eu ia falar. Achei um pouco doido também. Não quero falar mais nada. E eu acho também, vou comentar aqui sobre o processo de Franci, que ela disse que não tem nada pra falar sobre, mas eu mesmo falo. É o que? Franci tem não autonomia não, gente. Franci tem um processo de escrita que é muito particular. Ela precisa de muitos elementos pra ter uma escrita assim de fato, sabe? Ela precisa de um lugar silencioso. Precisa de tudo. Ela precisa fazer tudo antes. Ela não consegue escrever se a casa estiver bagunçada, se a casa estiver suja. Então, ela precisa de um espaço apropriado. Ela tem um processo criativo que é bem artístico. Bárbara adora. Tudo que eu faço é esse cunho que tem. É bem artístico porque ela precisa de vários elementos, sabe? Ela precisa de várias coisas. Ela tem uma relação não só com o próprio processo, né, de dar vazão ao pensamento, de elaborar o pensamento, mas também com o território, né, com o espaço. Ela precisa de um lugar confortável, um lugar seguro. E eu já não tenho muito isso. Eu geralmente só preciso estar sozinha e em silêncio. O resto... Pois é, eu não preciso estar em silêncio, por exemplo. Eu gosto de ouvir música, muita Nossa, música. pra mim não funciona. Eu adoro. Mesmo. Então eu sempre tô ouvindo música e a casa tá limpa. Então quando eu tô em casa, eu separo um dia pra limpar a casa, porque no outro dia eu vou escrever. Aí eu limpo a casa, no outro dia eu escrevo. Então eu preciso de muitas coisas mesmo. Sim. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like se você gostou desse vídeo. E ativa as notificações também, é importante isso. E a gente se vê na próxima.